Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, o sonho realizado de Deolindo Amorim. Nós temos como nosso presidente de honra Jorge Andréa e todos os nossos demais amigos espirituais que trouxeram o ICEB até hoje e que certamente vão continuar a nos ajudar pela continuidade deste projeto de luz que é o sonho de Deolindo. Mestre querido, neste momento, na confiança que guardamos inalterada no teu coração, no teu apoio, na tua bênção, na tua resiliência e nas tuas luzes sobre todos nós, sobre todo o nosso planeta, enfrentando Jesus como predisseste, graves situações, provações e expiações. Nós te pedimos, Mestre, recebe, ainda que tão modestamente sejam as nossas vibrações de coração e sinceras, essas nossas mensagens de fraternidade e de amor para todos os nossos irmãos no planeta que tão amorosamente diriges. Desce sobre o ICEB todos os nossos mentores daqui do Instituto e todos nós que em ambos os planos de existência estamos não só vinculados, referenciados, mas trabalhamos em prol do nosso querido ICEB. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre. Queridos amigos, nós estamos, César Reis e eu, como lembramos ainda há pouco, o nosso planeta atravessa duras situações, como, aliás, Jesus também já deixou todos nós em alerta a respeito dessas nossas provas e expiações. E César Reis e eu estamos, então, aqui para falarmos sobre Jesus. Nunca a humanidade, talvez nunca a humanidade tenha tido tanta necessidade de Jesus. E nós falamos sobre Jesus, que é amor, que é alegria divina, seu evangelho é de alegria e é de esperança, essa presença onipresente, para dizermos assim, é no planeta que Jesus dirige, nosso mestre querido. Então, César Reis, vamos aqui conversar sobre isso. César Reis é professor universitário, é presidente do ICEB para sempre, fez aqui essa presidência durante 28 anos no ICEB, é professor universitário, tem mestrado em matemática. César Reis participa do Conselho da Federação Espírita do Brasil, é diretor da revista Cultura Espírita aqui no ICEB, e tantas outras situações, realizações que ele fez em benefício da divulgação do Evangelho, do Espiritismo de Kardec no Brasil inteiro e também no mundo. Então, vamos lá, César? Pois é, você sabe, é uma alegria enorme estarmos aqui, não é? Nós estamos pensando, conversando esses dias com uma amiga, ela, e na verdade eu estava preocupado, sabe? Esse negócio de guerra, né? Pô, essa coisa lá envolvendo o Oriente Médio, aquela coisa do olho por olho, dente por dente, já passou tanto tempo, continua essa história. Tem também aquele problema lá da Rússia, da Ucrânia, ameaça de guerra nuclear. Meu Deus do céu, pleno século XXI, tanta coisa acontecendo. Agora essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, que coisa, meu Deus do céu. E a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Será que a gente não está meio abandonado? Então minha amiga disse assim, olha, rapaz, você, você estudou um pouco algumas coisas, né? Lembra assim, ó, há 4,5 bilhões de anos, esse, esse planeta já estava chegando por aqui. Né? Ele era uma bola de fogo, né? Pedaço do Sol, coisa complicada, era só matéria e energia, era só física, era só elétrons, era só átomos, era química, né? Era isso, 4,5 e Jesus já estava por aí. Interessante, né? Governador do planeta,
recebeu do Pai a missão de organizar a natureza da Terra. Mais do que isso, né? Orientar, direcionar essa natureza para que tudo aqui pudesse sentir esse processo de imantação divina, né? Que nos leva à nossa evolução, sendo puxado para crescer sempre na direção. A minha amiga disse assim, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, uma pleiade de espíritos, a gente nem imagina a grandeza dele. Ele estava aqui organizando a nossa natureza. E você acha que Jesus vai abandonar o nosso planeta? Né? Olha, quanta coisa aconteceu. Há 3,8 bilhões de anos surgiu a biologia. Primeiro a física e a química, há 3,8 bilhões de anos, biologia, que a vida começa a aparecer. Interessante, tudo começa pequenininho, uma célula, depois duas células, depois quatro, depois 8, depois 16, depois 32, 64, 128, vai por aí afora. E essas células vão se integrando, vão se ajustando, vão se especializando, e daqui a pouco você venceu aquelas diabruras do reino mineral, né, com a física e a química, e agora está no domínio da vida. Aquela Exatamente. vida começa bem elementar, né, mas vai se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais as plantas, né, coisas maravilhosas, as cores, né, as luzes, coisa maravilhosa a Terra, a natureza da Terra se organizando, desde aqueles animais primitivos, aqueles vegetais primitivos, né, até os seres superiores. Isso é uma coisa fantástica. E Jesus estava lá. Então a minha amiga dizia, você acha que depois desse tempo todo, Jesus vai abandonar a Terra? A Terra não dá uma troca, né? Ó, dá um grande salto. Estamos falando em bilhões de anos, mas olha, há mais ou menos assim, 2,5 milhões de anos, nós já tínhamos os antropóides, né? A evolução do gênero Homo, né? Na África, aquelas coisas bem primárias, bem primitivas, mas já era preparação para que durante um bocado de tempo lá na frente viesse ter um corpo preparado para dar guarida a um espírito individualizado que somos nós. E a minha amiga, você acha que Jesus ia deixar essa coisa largada para lá, troca? Olha, há 2 milhões de anos, os humanos, humanoides, né, já começam a povoar a Eurásia. É muito interessante. Há 500 mil anos atrás, nós já temos Neandertais, lá naquela região que hoje é a Europa. Né? Neandertal. Há 300 mil anos, mas não só, você sabe que eu gosto dos números, né? Há 300 mil Como anos, bom né? matemático, você vive com eles. Há 300 mil anos, né? O homem começa a dominar o fogo. Interessante. Há pelo menos 200 mil anos nós temos o Homo sapiens. Olha nós, com espíritos, começando nossas primeiras encarnações, com os individualizados. Qual é a Terra? Lembra do capítulo 3º, o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo? Aquela classificação dos mundos, né? Estamos falando do mundo primitivo, né? As primeiras encarnações do homem. Depois vem o mundo das provas e expiações. É esse que nós estamos vivendo. Provas, aí o mal predomina. A gente está vendo aí guerra e tanta tragédia, tanta maldade, tanta coisa difícil, tanta coisa ruim. Mas não vai parar por aí, né? Porque depois vem o mundo da regeneração. Tem a bonança, né, César? Né? Então, é aquela aurora da nova era. Nós estamos vivendo isso. Só que a transição é complicada, né? Quer dizer, o período anterior se agarra e quer permanecer, mas Jesus está aí, já alavancando a natureza, alavancando os seres, para que a gente possa passar por outro tempo. Então, esse momento é um momento de transição, um momento difícil. Né? Estava vendo aqui na história, há 70 mil anos, nós começamos a sair da África, né? Fomos em direção ao norte, depois fomos em direção a leste e fomos lá para o lado da, da Índia, né? Da China, atravessamos aquelas altíssimas montanhas, chegamos lá, passamos pelo Nepal, chegamos onde hoje o mapa é outro, né? A Coreia, o Japão, né? Depois então pela Sibéria, e fomos caminhando, caminhando, caminhando. Há 45 mil anos já aparece
informações de que nós chegamos à Austrália. Como é que a gente já navegou, né? Naquela época, aquele marzão enorme, de ilha em ilha, né? Até chegar na Austrália, 45 mil anos. Né? E aí nós subimos, subimos, chegamos lá no que hoje é a Sibéria. Aí, lembra que as gerações foram se sucedendo, né? A genética foi se adaptando às condições da natureza climática, né? Muito frio, muito calor, lembra? As coisas foram as eras glaciais, né? Aqueles calores horrorosos, né? E nós fomos nos modificando. Aquela mesma criatura que 70 mil anos atrás saiu lá do interior da África, somos nós. Então, mudou a cor da pele, mudou o tom de cabelo, mudou os lábios, né? Foi alterando a caixa craniana, enfim, nós fomos tendo mudanças orgânicas, físicas, biológicas, decorrentes dessas mudanças todas, nós vamos usar, é muito tempo. A gente fala de 70 mil anos, é muito tempo, né? Nós estamos aí nos adaptando. 200 mil anos é muito tempo. Pois bem, fomos andando pela Sibéria, 16 mil anos atrás, já conseguimos passar ali da Sibéria, lá pelo estreito de Bering, passamos onde hoje é o Alasca, e fomos descendo pelo Canadá, hoje é o Canadá, então pelos Estados Unidos, há 16 mil anos, minha amiga, nós já estávamos aqui no Brasil, no que hoje é o Brasil, 16 mil anos, que coisa interessante, né? Há 12 mil anos, nós já começamos a montar a agricultura. E aquele pessoal, nós, os andarilhos, os caçadores, os coletores, ficamos fixados nos vários lugares aí pela terra fora, 12 mil anos atrás. Por que fixamos? Começamos a plantar e verificamos que era possível colher. Na medida que nós fomos ficando por ali, fomos criando as comunidades, as relações entre as pessoas, né? Daqui a pouco aí começou a acontecer, olha, a gente está sendo aquele mundo primitivo para o mundo das provas e expiações, porque eu estou olhando a minha terra e estou olhando a tua terra. Tua terra está produzindo mais do que a minha, então eu vou lá buscar tomar a tua terra, nem que eu tenha que fazer mal a você, né? Então começa essa coisa da ambição, poder, do domínio. Olha, mais ou menos uns 5 mil anos atrás, começam a surgir os primeiros impérios na Terra. É o imperador, né? Poderoso, forte, né? Que bota os asseclas ali, mundo das provas e expiações. Estamos semeando, mas Jesus está lá. Ele está progredindo, está avançando, né? Enfim, mais ou menos há uns 2.500 anos, já a notícia do surgimento da moeda, do câmbio, das trocas. Enfim, Jesus está lá, cuidando dessas coisas todas. Estava me lembrando do nosso Allan Kardec, né? Lá na Gênese, ele nos fala que, na verdade, a Terra não vai se transformar assim por meio do cataclismo, né? Que aniquile de súbito a geração. Não é isso que vai acontecer. Porque essa geração atual, onde nós estamos em área de pós-criações, quer dizer, o mal predomina. Essa geração atual vai desaparecer ao pouco. Está lá no Kardec, a gente. E uma nova geração vai lhe suceder. O que a gente sabe é que uma geração só tem uma certeza: ela vai ser ultrapassada pela geração seguinte. Então, vem uma geração nova aí pela frente, né? E que vai, vai provocar as mudanças. E interessante que as mudanças elas são de duas ordens, diz lá o Kardec na Gênesis. A mudança de ordem intelectual, a gente está vendo aí que progresso nós estamos tendo, incrível, né? Mas vem também as mudanças de ordem moral. Isso é que é fundamental, que está difícil. Essa vai ser organizada pela solidariedade, pela fraternidade, pela prática da caridade entre os indivíduos. Está lá na Gênesis. Então, é um tempo novo que está sendo construído. Você vê agora a solidariedade com as questões lá do Rio Grande do Sul. Que coisa maravilhosa. O Brasil inteiro se reuniu. Voluntários se deslocaram de vários estados distantes, né, para ir lá oferecer sua contribuição. Olha a solidariedade, o sofrimento, ajudando as pessoas a crescer na direção do bom. E é bonita a solidariedade. Ela faz bem, a solidariedade faz bem, as pessoas percebem isso. Você cria uma comunidade melhor. É assim.
que gradualmente Jesus vai colocando as coisas, né, nos seus devidos lugares, respeitando o nosso livre-arbítrio, né, para que a gente possa ter o mérito das coisas que a gente consiga. Mas ele é o grande coordenador, né? É o grande dirigente. Estrategicamente, ele vai montando as coisas para que a gente possa crescer na direção dela. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós não podemos, a minha amiga disse, e você acha que depois desses bilhões de anos, com essa confusão toda que aconteceu, essa coisa dos impérios, né? Essa coisa dos exércitos, esses investimentos maciços que existem até hoje em armamento, nós não podemos sonhar com uma nova era, porque Jesus está aí. Então, a era de otimismo, sabe? A era de confiança, é de certeza. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, né? Encarnados e desencarnados, né? E que só se dediquem ao bem. Isso é transição. Nós estamos caminhando para lá, se Deus quiser, vamos caminhando para lá. Vai chegar um momento que nós vamos ter uma terra assim, sem exército, né? Sem guerra, sem orçamentos gigantescos de guerra, exército, marinha, aeronáutica, né? Orçamentos bélicos fantásticos, vamos ter escolas maravilhosas para todo mundo, né? Vamos ter assim, uma nova economia baseada em interessante. Hoje, usando a internet, há um verbo que ele está usando, me chama de compartilhar. Compartilhe, né? Compartilhar. Esse é o verbo da nova era. Só que a gente vai compartilhar muito mais do que as mensagens eletrônicas. A gente vai compartilhar nosso entendimento, nossa solidariedade, nosso coração, nossa generosidade, nosso amor. É a era da regeneração que está aí. Cada vez mais compartilhe, como agora. Eu vi uma reportagem que é emocionante, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, pessoas que moram em favelas, vivendo com extrema dificuldade, aqui no centro do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, fazendo uma trouxinha, sabe? Daquilo que ela acha que pode dar muito, muito moderno, mas levando para ser transferido para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei olhando aquela senhora tão idosa, quantos fomes ela passou, quantas dificuldades ela passou na vida. Ela tem ali uma camisetinha, ela tem ali uma fralda, ela tem ali uma meia, ela junta isso, faz um embrulhinho. Que embrulhinho bonito! Quanto amor tem naquilo, gente! É o óbolo Que da coisa viúva, né, César, neste momento. é o álbum da vida. Quer dizer, está cheio disso, sabe? Então, é realmente um momento assim de respeito, sabe? De dificuldade, mas é um momento muito, 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 de muito respeito. Então, eu acho que a gente pensa nessas coisas e, como diz a minha amiga, é hora de esperança, sabe? É a convicção de que as coisas estão mudando. Em vez de forças armadas, vão reunir todas as nossas forças para serem forças armadas. Então, todo mundo vai colocar energia no bem, na ternura, na solidariedade, na compreensão. O mundo, disse a minha amiga assim, olha, na nova era, todo mundo vai ter dois jardins. Um jardim do lado de fora, bonito, na frente da casa, com couve, flores, beija-flor, passarinho cantando, ninho na árvore, né? Coisas bonitas, mas um jardim dentro das pessoas, no coração, um jardim do bem, de bons sentimentos, que são mais bonitos do que o jardim do lado de fora. É interessante isso, né? Porque os benfeitores nos ensinam, e aliás, a ciência hoje tem convicção de que nós assim, nós somos seres vibratórios. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo não fica embutido dentro de mim. Aliás, não é bem dentro de mim. Na verdade, começa no meu. É o espírito que pensa, né? É o espírito que sente, é o espírito que ama, também é o espírito que odeia. É o espírito. O nosso organismo físico é apenas um instrumento para que as coisas aconteçam. Então, quando você pensa coisas boas, o espírito pensa, isso passa pelo teu perispírito, passa pelo corpo de carne. Então, a coisa boa que você pensa, primeiro beneficia você mesmo, e passa por você. Não é uma coisa mágica. Nós falamos ainda há pouco dos 3,8 bilhões quando começou a biologia. Olha o nosso corpo hoje. Nós temos trilhões de células, trilhões de células.
E essas trilhões começaram com uma só, que foi o encontro da célula do papai com a célula da mamãe. Nós começamos com uma célula, virou duas, virou quatro, e vai por aí afora, que nós já dissemos. O que que faz aquela célula inicial virar uma célula de fígado? O que que faz aquela célula inicial virar uma célula do sistema nervoso, uma célula da pele, uma célula de osso, uma célula do cérebro? O que que faz essa especialização? Que coisa é essa maravilhosa, né? Eu acho que nem a medicina sabe responder isso direito. Por que que acontece isso? E, na verdade, aqui está essa estrutura que vai viver N anos, esse coração começa a bater e continua batendo N anos, né? Esses pulmões, onde o ar entra, passa N anos. Né? Que coisa maravilhosa! É a vida. E essa vida que você encontra nas plantas, em todos os animais, em cada um de nós. Essa natureza organizada por quem? Por Jesus. Interessante esse nosso planeta. Tá? Nós falamos daquela bola de fogo, né? De 4,5 bilhões de anos. Interessante, nós temos a nossa volta aqui, nós temos uma estrutura de proteção. É uma camada de ozônio que nos protege das radiações externas, podemos ser muito prejudiciados. Nós temos uma lua. Essa lua é fundamental no surgimento das marés, né? A água que sobe, a água que desce, provocando a difusão da vida, provocando a evolução, aqueles seres que vão e que vêm. A maré é fundamental. Interessante ainda que entre a Lua e a Terra existe um processo, uma troca gravitacional que permite que nós, esse conjunto Lua-Terra, seja um conjunto arrumado, organizado, girando na sua trajetória dentro da nossa galáxia, em torno do nosso Sol. Mais do que isso, Jesus deu um jeitinho no eixo da Terra, né? O eixo da Terra tem mais ou menos assim, uns 23 graus. Interessante que é como se fosse um peão. Sabe aquele jogo de peão que tinha criança joga, o peão sai rodando? À medida que a velocidade vai diminuindo, o peão vai ficando inclinado. Né? Pois é exatamente assim que a Terra faz. Ela é inclinada, ela gira inclinadamente em torno de si mesma e gira inclinadamente graças à Lua e graças a essa mudança do eixo em torno do Sol. Isso permite que, olha que coisa incrível, é por isso que nós temos primavera, verão, outono e inverno. É por isso, cara, esse eixo inclinado, cara, esse tipo de rotação. Primavera, isso quer dizer, a cada ano, tudo se renova. Olha que sabedoria fantástica. E é Jesus programando isso no seu grupo de espírito de escola. Gradativamente, a ciência fica abismada. Que coisa maravilhosa. E a minha amiga voltando. Você acha que depois de tudo isso, Jesus vai deixar o planeta na matroca? Vai largar isso por aí que vai dar tudo? Não vai dar errado. É que nós enxergamos muito pouco. Jesus enxerga aí com 1 bilhão de anos na frente, arrumando as coisas. Tem que respeitar isso, tem que compreender isso. E a doutrina espírita recoloca o Jesus na sua verdadeira posição. Essa ideia do governador do planeta, o gestor, o administrador. Jesus cuidou lá da intimidade do átomo. O átomo é um prodígio de equilíbrio, a gente sempre faz isso. Porque o átomo tem aquele núcleo central, né? E tem aquela coroa eletrônica em volta. Então, os cientistas descobriram por que o átomo é equilibrado. É porque o núcleo central está emitindo vibrações em favor da coroa eletrônica que está ali em volta. E cada um dos componentes da coroa eletrônica está emitindo vibrações em direção ao núcleo central. É dessa mutualidade, dessa troca permanente, que surge o equilíbrio do átomo. E nós sabemos, né? como é difícil Como é difícil romper o equilíbrio do átomo. Como é difícil. É preciso uma energia externa violenta, né, para quebrar esse equilíbrio. Então, diz os benfeitores, nós somos como se fôssemos os átomos desse grande conjunto que é a humanidade. Então, quando cada um de nós se equilibra, nós estamos ajudando a equilibrar o grande conjunto humano. E o que é equilibrar-se? É caminhar de acordo com o sentido geral da lei divina, que é a lei de amor,
é lei de justiça e é lei de caridade, não é isso? Então, é isso que nós temos que fazer. Quando você começa a pensar no amor, a sentir o amor e a fazer com que esses impulsos de amorosidade saiam de você na direção do outro, né? Você está colocando átomos equilibrantes nas suas são vibrações ultra curtas, que vão varrer o seu perispírito e o seu corpo. Como são vibrações de equilíbrio, isso te dá saúde, porque você vai, essas trilhões de células vão tomar um banho de equilíbrio com bons pensamentos. Só que a recíproca também é verdadeira. Né? Maus pensamentos são desequilibrantes. Então, ódio, inveja, ciúme, maldade, né? Incúria, vaidade, egoísmo, orgulho, ambição, isso tudo são átomos desequilibrados, átomos mentais, né? Desequilibrados. Interessante. Né? Einstein foi o homem que descobriu aquela coisa da luz. Né? A luz ela é onda e ela também se propaga linearmente. E Einstein, ele estudou, finalmente ele foi ser professor em Princeton, lá nos Estados Unidos. Né? Eu tive o privilégio de conhecer Humberto Roden, sabe? Humberto Roden, grande pensador, né? Ele estudou, esteve com Einstein lá em, lá em Princeton. E Einstein, que era de origem judaica, né? Mas ele lembrava, ele estudou muito essa coisa da luz. Né? Diz assim, quando está dito nos textos sagrados que brilhe a vossa luz, o que está sendo dito? É que haja uma onda mental luminosa na sua intimidade. E o que é uma onda mental luminosa? Que vai se espalhar luminosamente. Né? A onda mental luminosa é uma onda do bem, é uma onda do perdão, da solidariedade, da pergunta. Einstein dizia no final da vida, em Princeton, eu tive o privilégio, como disse, de conhecer Roden, Roden, assim, de mais ou menos uma vez por mês, ele ia, onde nós estudávamos naquela época, lá nas Agulhas Negras, em Resende, ele passava um sábado com a gente. Era um sábio, um homem assim de uma ternura que saía dele, sabe? Ele falava dessas coisas, da história. Ele escreveu um livro sobre Einstein. Ele contava essas coisas, desse grande, usado a maior inteligência do século XX, Einstein. Ele falava da luz, mas da sua luz, já não mais da luz material, mas da luz moral, da luz espiritual. Sabe? E é isso que a ciência aos poucos está descobrindo. Sabe? Essa coisa do pensar. Quando você pensa bem, esses pensamentos não ficam dentro de você. Eles varrem você, mas eles saem, são ondas. Isso já há medições hoje. Quanto melhor o pensamento, as ondas são mais curtas. E você sabe, né? Onda curta vai longe. Quanto mais curta, mais longe vai. Então, uma prece efetiva de amor real é uma onda muito curta, é uma onda cósmica, que não cabe dentro da gente. Vai varrer a humanidade inteira, vai ultrapassar o planeta. Você imagina as ondas do amor de Jesus varrendo a terra o tempo todo? Imagina uma oração de Jesus, uma oração daqueles trabalhadores de Jesus, orando para que a gente tenha juízo e deixe de gastar tanto dinheiro em armamento, em munição, e passe a gastar mais dinheiro em escolas, gastar mais dinheiro em bons hospitais, em pesquisa de medicamentos. Né? Conhecer a realidade profunda da vida humana, a realidade profunda da relação dos seres humanos, átomos, dessa grande, extraordinária construção que Jesus preparou para todos nós. É isso que nós somos. Tá? Interessante, né? Que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se nós somos o coração, o mundo é o corpo, né? Então nós temos que coração é sístole e diástole, sístole e diástole. Então o que tem que vibrar para que esse sangue percorra o corpo? É o nosso sentimento, é a nossa emoção, é o nosso amor. Então nós estamos aqui e é interessante isso. A doutrina espírita veio para nos ensinar essa questão fundamental. E é muito importante lembrar isso. Talvez seja a primeira vez na história do pensamento humano
que surge uma doutrina que não se coloca como salvador. Não é o espiritismo que te salva. O que salva é a prática da caridade. Você não precisa ser espírita para se salvar no sentido espiritual, né? De alcançar a plenitude da felicidade. Mas aquilo que te faz alcançar a plenitude da felicidade é a prática da caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Que coisas maravilhosas que a doutrina espírita nos traz. Esse conhecimento da evolução, a presença. Nós falamos essa coisa toda quando nós começamos a conversar, porque é impossível não reconhecer o amor de Jesus por nós, nesses bilhões de anos de preparação, nesses muitos e muitos milhares de anos que nós estamos aqui, construindo a nossa trajetória na direção da luz, daquela luz que Einstein, a luz supra-substancial, além da coisa. Essa era a palavra que o Roden dizia, a luz supra-substancial, acima da substância. Isso é uma coisa muito bonita e nos dá essa certeza incrível de que nós nascemos para o bem, nós estamos sendo tangidos para o bem, e o que nós temos que fazer é, humildemente, orientar o pensar, o sentir e o fazer na direção do bem. Tá bom, nós não temos ainda uma ideia muito precisa do que é o bem, né? Porque nós somos espíritos ainda endividados, mas nós já sabemos que nós não devemos fazer. Então, nós não devemos desejar o mal, não devemos trabalhar o egoísmo dentro de nós, a maldade, isso nós não devemos fazer. São negações do bem. Talvez não consiga ainda um bem nota 10, né? Mas vamos começar, desde agora, a aumentar nossa confiança, nossa compreensão, nossa solidariedade, nossa ternura, nossa paciência, nosso amor, para que essas coisas possam nos ajustar nesse processo de, nesse processo de atração. Isso vem através de servir. Eu me lembro de um poema que falava: toda a natureza é um hino de serviço, né? Serve o vento, serve a nuvem, serve a chuva. Né? E diz que Deus é o grande servidor. E o poema termina, né, uma pergunta inquietante. E você já serviu hoje? Não é? Eu acho que essa é a proposta. O que é servir, se não a gente se colocar nessa direção efetiva do bem? É o bem que eu posso fazer, não é grande coisa. Mas eu posso fazer uma oração pelos nossos irmãos lá da Ucrânia, nossos irmãos da Rússia, nossos irmãos lá do Oriente Médio. Posso fazer isso. É o meu serviço. Não é uma grande coisa. Eu não tenho muita competência para isso, mas eu tenho vontade de que haja uma faixa. Eu, quando vejo aquelas crianças todas lá na faixa de Gaza, aquelas crianças só, aqueles pais botando a mão no rosto dos filhos que morreram, aquelas mães abraçando, perderam tudo, perderam tudo. Meu Deus, não, o coração fica apertado, sem querer julgar nada a ninguém, porque não é nosso direito. Mas, certamente, nós podemos pedir a Jesus mais um olhar. E, certamente, ele está lá. Mas nós queremos nos integrar a esses olhares de ternura, de compreensão, de esperança, olhares de amor. Uma oração por essas pessoas. Essa oração, diz o benfeitor, isso vai chegar lá. Porque é uma onda bem curta, uma oração do bem. Eles nem sabem que eu existo, nem sabem que eu estou rezando por mim, não precisa. O que precisa é que tenha dentro de mim aquela coisa atômica, né? De buscar o equilíbrio, traduzindo e servir aquelas pessoas. Lembrando dos irmãos, essas criaturas que saem, sobretudo da África, se aventuram pelo mar Mediterrâneo, morrendo ali de fome. Né? Às vezes é um barco que não tem nem motor, não tem nem vela, vai simplesmente na maré, e vai embora na corrente para tentar chegar no sul da Itália, tentar perto da Grécia. Meu Deus do céu, que vida! Quanto sofrimento tem essas pessoas para poderem enfrentar essas coisas. Nós não podíamos ter um mundo melhor, porque tem tanto dinheiro por aí, tanto recurso por aí. Usado em quê, meu Deus do céu? Então, nós vamos pensar, repensar. Né? Eu não sou ninguém, mas eu posso querer
me juntar a essas hostes do bem de Jesus. Né? Não sou ninguém. Eu não preciso ser muito elevado, aliás, estou muito longe disso. Né? Mas, olha, na hora que eu faço uma boa vontade vibrar dentro de mim, naquele momento eu estou me enlaçando a essa estrutura vibratória que esses trabalhadores de Jesus criaram para o nosso planeta. Essa coisa que passa muito além do magnetismo, muito além da eletricidade, muito além dessas correntes voltadas, muito além disso. São correntes de amor que ultrapassam de lá, como disse o Einstein, essa luz que bate, que brilhe dentro de você. Essa luz vem de lá. Eu acho que o que Jesus está esperando, ele faz um esforço enorme para que a gente possa crescer intelectualmente e moralmente. Ele está esperando de nossa parte essa coisa da poesia. E você já se ouviu? Eu vou ali plantar uma árvore, vou ali escrever uma coisa, vou ali dar um pensamento bom, vou ali fazer uma oração para alguém. É isso, não é? Então, ninguém está esperando coisas mágicas, né? Ninguém está esperando coisas maravilhosas, coisas que saem nas manchetes do jornal. É o anônimo, é um anonimato. Quando falo em anônimo, eu me lembro do Ananias, sabe? Essa coisa me vem muito forte na cabeça. Porque a gente sabe a história, né? Saulo, poderoso doutor da lei, recebeu autorização do Sinédrio para ir a Damasco perseguir os cristãos. E o primeiro perseguidor seria o tal de Ananias, né, que era o líder dele. Aí quando chega nas portas de Damasco, Jesus, Saulo, Saulo, porque ele persegue. Lá no alto do cavalo era o Saulo. Veio Saul, né? O rei Saul, poderoso, né? No alto do cavalo, aquela criatura era todo poder, todo domínio, todo mando, tinha autorização para matar, arrebentar, torturar. Aí cai do cavalo, os olhos se enchem de escama. Lá em cima ele era Saulo, aqui embaixo ele é Paulo. Nossa língua portuguesa, né? Paulatinamente, aos pouquinhos, passo a passo. É pequeno. Saulo é o poderoso, Paulo é o pequeno. O encontro com Jesus, que queres de mim, Senhor? Que queres de mim? E aí as pessoas todas abandonaram, e ele ficou sozinho lá na pensão. Daqui a pouco aparece um homem lá, exatamente aquela criatura que ele ia perceber. E esse homem dá um passo e evangeliza. Agora é Paulo, né? Interessante, muita gente pergunta. Porque Paulo saiu escrevendo, não só viajou, escrevendo cartas. E nessas cartas está toda a estrutura do cristianismo. Muita gente diz assim, será que existiria cristianismo sem Paulo? E alguns complementam a pergunta. Será que existiria Paulo sem Ananias? Que foi aquele que tirou as escamas dos olhos? Foi aquele que evangelizou aquela coisa? É claro que Paulo era um espírito preparado para isso. Mas será que sem a alavanca chamada Ananias, humilde? Porque a gente quase não ouve falar de Ananias, né? Muita gente não sabe. Eu me lembro que uma vez estava numa casa espírita e contei essa história diferente. Mas mesmo o nome daquela pessoa, as pessoas não sabiam, era o Ananias. Né? E eu acho que é isso que Jesus espera da gente. Que nós sejamos os Ananias de hoje. Ou seja, que a gente seja capaz de se purificar. Que a gente seja capaz de internalizar o Evangelho de tal maneira que, pela nossa presença junto ao outro, isso seja um fator modificador. Né? O outro, as escamas dos olhos do outro caiam pela nossa presença anônima. É isso. Nós não vamos sair, nem devemos querer sair nas manchetes do jornal. Olha, maravilhoso, ele fez isso, fez aquilo, nada disso. Mas é na humildade cada dia, na modéstia, no desconhecimento das pessoas em relação a... Isso faz parte da modéstia, faz parte daquela coisa da humildade, ao servidor. E você já serviu hoje? Que coisa formidável, essa grande poetisa chilena, né, que ganhou o prêmio Nobel. Que coisa fantástica. E você já serviu hoje? Eu acho que quando a gente pensa na nova era, né, como disse o Kardec, não vem por coisas fantásticas aí, mudanças incríveis, não vem por isso. Mas vem pelo crescimento intelectual e pelo crescimento moral. A questão básica é: o que nós estamos fazendo para que nós possamos crescer
E quando nós crescemos, nos ajudamos em tudo a crescer. Anonimamente, né? Não procurar as manchetes, a reverência, porque é aquela coisa do galardão, né? Começa a receber muito homenagem, já recebeu o seu galardão. Não, mas é aqui em casa, né? Ninguém precisa saber. Eu estou fazendo uma oração pelo meu vizinho que está passando dificuldade, pela aquela pessoa que está ali perambulando na rua sem destino. Ninguém precisa saber. Né? Eu vou levar, como a nossa irmãzinha lá da favela do Rio de Janeiro, eu vou levar aqui um par de meia, vou levar aqui uma camisetinha, vou levar aqui uma fralda, vou fazer um embrulhinho, vou amarrar com muito amor. Olha o amor que ela colocou nesse nó que ela deu. É Ananias. Ananias vivo, né? É um exemplo maravilhoso. Eu acho que é isso, sabe? A era nova precisa se encher de Ananias. A doutrina espírita veio para isso. Ela não falou fora da caridade uma salvação? É isso. Quantos enganos nós tivemos com essa coisa do cristianismo? Jesus veio pessoalmente aqui, mudou o mundo, mudou o mundo. E nós não compreendemos a mudança. Em nome do Cristo, organizamos uma porção de religiões, e as religiões brigaram entre si, os religiosos mataram, se escravizaram. Quanta coisa, nem é bom lembrar, né? Quanta coisa ruim. A gente pensa aí na Inquisição, a gente pensa aí nas cruzadas. Meu Deus do céu, em nome do Cristo. Mas agora vem o Consolador. 1857, quando o homem começa também a conhecer um pouco mais a matéria. No final do século XIX, começamos a perceber os raios-x, depois as partículas alfa, partículas beta, me lembro de Madame Curie, mergulhada nisso, sabe? E que criatura maravilhosa. Madame Curie, ela desencarnou com um câncer terrível que lhe corroeu integralmente. Ela não sabia naquela época que mexer com essas coisas provoca câncer. Mas sabe que em 1914, Madame Curie, ela conseguiu organizar umas ambulâncias, Primeira Guerra Mundial, e ela colocou aparelhos de raio-x dentro das ambulâncias, ia para a frente de batalha na guerra, aquela guerra, Primeira Guerra terrível, né? Morreu muita gente, e muita gente se com o braço partido, perna quebrada, e ela conseguia fazer tirar o raio-x, e ao invés de sacrificar a pessoa, engessava, e a pessoa se salvava. Ela salvou milhares de vidas com a equipe dela. Madame, você já se viu isso? Que coisa, né? Que coisa fantástica. E era uma mulher das manchetes, né? Conhecida. Aliás, inicialmente nem respeitada ela era, porque, mesmo sendo muito inteligente, muito preparada, me lembro que deram para ela assim, um barracão para ela fazer as pesquisas dela, com aquelas toneladas de pet blender, né? Malacacheta, reduzindo quimicamente aquela coisa para extrair assim, os microgramas de substância radiativa. Ela descobriu a propriedade da matéria, a radioatividade, e ver essa coisa das partículas alfa, beta, lá no interior do átomo. Isso permitiu que Einstein avançasse na teoria da relatividade. E mais tarde, por decorrência a procura de novos modelos para o átomo, acabamos caindo na mecânica nova que está por aí, essa nova física que está por aí, né? Trazendo para nós assim novas percepções da realidade quântica. Então, é a nova era. Agora, nós temos que quantizar a nossa mente, né? Para que a gente possa vibrar estrutura de caridade. É para isso que vem o Consolador. Nós não estamos, a palavra Consolador, o pastorinho falava sempre isso. Consolador significa que você não está sozinho, é consolo, é o solo, sozinho, né? Que está com alguma coisa, você nunca está só. E o pastor dizia isso, era um linguista importante, né? Você consola, quer dizer, você nunca está só. E não é isso que é a doutrina de biologia. A nossa encarnação é planejada, é programada. Nós temos nossos mentores espirituais, aqueles espíritos estão torcendo para dar tudo certo, né? Que a gente faça as coisas boas, bom pensamento, bom sentimento e boas atitudes. Eles estão trazendo para nós inspirações do bem, trazendo para nós apoios para que o bem predomine, respeitando a gente, né? Mas a reencarnação não acontece por acaso. É formidável isso também, essa coisa da reencarnação que a doutrina espírita trouxe.
Pela primeira vez na história do pensamento, a encarnação é ajustada para a lei de causa e de efeito. Você semeia, você colhe. E essa questão da lei de causa e de efeito é outra coisa fantástica, porque existe a lei, sábia, justa e perfeita, mas também existe a misericórdia. Jesus falou da misericórdia de maneira incrível. Os misericordiosos receberão misericórdia. A palavra misericórdia é a distribuição do coração. Cordes, coração, me distribuir o coração. Então, quando eu sou misericordioso, eu distribuo o meu pobre coração. Mas o que eu vou receber? Eu recebo misericórdia, certamente do coração muito melhor e mais rico do que os misericordiosos receberão misericórdia. Não é isso que está lá no Sermão da Montanha? Esse é o convite do Consolador. Deixe que a misericórdia tome conta do teu coração. Você se sinta assim, tangido por um pensamento bom, por um sentimento bom, por uma amizade pura, sem outras intenções, sem maldade, humildemente, como Ananias, no dia a dia, desejando bem, sentindo bem e fazendo bem. Essa é a proposta. E é para isso que veio o Consolador. Então a minha amiga diz, olha, depois de mais de 2000 anos dessa confusão toda, você, o Consolador, está aí. Você acha que Jesus está largando esse planeta na troca? Então, são bilhões de anos de cuidado, desde o átomo elementar primitivo, desde o ajustamento da lua, das marés, do eixo da Terra, desde toda a estrutura da organização dos minerais, depois dos vegetais, os animais, os seres humanos. Tudo isso, né? Segundo as leis divinas, que Jesus conhece perfeitamente e cumpre integralmente. Você acha que você está largado por aí, que o planeta vai ficar largado por aí? Não, não vai conseguir destruir isso, arrebentar isso, porque a sua fragilidade, fragilidade espiritual, jamais poderá se antepor à grandeza espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus trabalhadores. Então, o que nós estamos vendo agora? As enchentes, essas mudanças climáticas, tudo isso decorre bastante da iniquidade humana, da fragilidade, dos erros que nós cometemos. Nós vamos aprendendo com os erros, vamos crescendo, vamos inaugurando eras de solidariedade, de entendimento, né, de fraternidade, de amor. Essas correntes fraternas estão percorrendo o Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria Deus. Sístole de haste. Que esse coração possa colocar cada vez mais essa ternura, essa misericórdia, esse amor, vibrando em cada um de nós, vibrando no Brasil como um todo, depois se espalhando. O Brasil é o maior país espírita do mundo, mas é também o maior país católico do mundo. Nós estamos vendo que existem mais de 250 diferentes organizações, leituras evangélicas prosperando aqui no Brasil. É o maior país nesse sentido do mundo. Sabe, descobri há pouco tempo, existe lá bem no norte assim, dos Estados Unidos, a religião dos Mormons. Né? Muito interessante a religião dos Mormons. Basicamente é nos Estados Unidos ali, e tem também no Canadá, alguma coisa em outros países de língua inglesa. Né? Sabe o que eu descobri? O Brasil é o terceiro maior país mormon do mundo. É incrível. Por quê? Isso é o país da religiosidade, mesmo com muitos equívocos, tudo, sabe? É muito interessante. Porque quando nós começamos, o português veio para cá. Por que era o português? O português era diferente, né? Era diferente do espanhol, era diferente do inglês, era diferente do holandês. Eles entravam para arrasar tudo, né? Dominar, guerra, arrasar. O português não. Porque já estava acostumado a conviver lá muito tempo com os árabes, né? Tinha aprendido a opção de cor, e Jesus fez nascer entre os portugueses os grandes navegadores que andavam lá pelo mar Mediterrâneo. Eles renascem lá, vão para a escola de Sagres, aprendem a tecnologia de novas naves, né, grandes, com porões. Né? O português era negociante, então tinha que sair todo mundo para comprar as especiarias, trocar essas coisas. Né? E é nesse negócio que o Brasil estava sendo descoberto. Quando o português chegou aqui, quem que ele encontrou? Ó,
há 16 mil anos estava por aqui. Os indígenas, né? O que os indígenas sabiam? Certo? Sabiam o segredo das plantas, das ervas, faziam xaropes, ungüentos, catapá. Tinha os deuses deles, né? O senhor dos rios, o senhor das plantas, o senhor dos raios, o senhor dos trovões. E tudo isso era coisa muito mística, mas também de muita generosidade, aquela simplicidade, né? Extraordinária dos indígenas. O português encontrou isso aqui. E quem é que veio para cá também? Os africanos, diz os benfeitores. Sabe por que vieram os africanos? As religiões africanas eram espirituais, eram mediúnicas. O negócio era montar uma coisa mediúnica no Brasil. E não é isso mesmo? É uma pena, né, que o arbítrio do homem pegou, escravizou os nossos irmãos que vieram da África, escravizou, escorraçou os indígenas para lá e para cá, mas mesmo assim, maior país católico, maior país espírita, essa religiosidade, a religiosidade está muito aqui. Isso é Jesus, que vai aproveitando os erros, os enganos, né, as bobagens que a gente faz, porque nós somos ainda espíritos, estamos começando a nossa trajetória. A gente só tem aí uns 200 e poucos mil anos de encarnações. Jesus tem bilhões. Então, nós estamos começando a nossa trajetória. Ele tem paciência com a gente e vai nos ajustando. Agora sim, o maior país católico, o maior país espírita. E quando você vai pelo mundo afora, você já viajou pelo mundo, você sabe disso. Quem é que monta? São brasileiros que vão lá fora e montam. Você sabe que eu tenho um amigo que ele mora em Orlando. Ele começou o espiritismo aqui com a gente, coisa e tal, e teve que se mudar profissionalmente para Orlando. Aí, logo na casa dele, ele montou um culto do evangelho lá. Daqui a pouco começaram a chegar mais umas pessoas, ele teve que montar um centro espírita. Hoje ele tem uma sala em Orlando. E quando a gente fala em Orlando, a gente pensa nos parques, Disney, o pessoal vai para turismo, o pessoal vai lá, 250 pessoas, Nath, 250 pessoas assistem a reuniões que são feitas em inglês. Olha aquele irmão nosso, né? Que é aquela célula, aquele sangue, né? Levando o conhecimento da doutrina. E você sabe, né? Na Suíça é assim, é brasileiro que está lá começando essa coisa. Na França, olha a nossa Cláudia está lá há quantos anos, né? Quantas pessoas estão lá maravilhosas, né? Fazendo com que a doutrina vá aparecendo humildemente, moderno, pequeno. Mas é por causa disso, por exemplo, que na Califórnia já existe universidades de curso de medicina estudando espiritualidade. Na Flórida, curso de medicina estudando espiritualidade, estudando a questão do cérebro, o que tem a ver com as funções cerebrais, com as questões espirituais. Existem vários estudos realizados em muitos desses casos, mesmo nas universidades, são brasileiros, professores brasileiros que estão lá. Você sabe, a Jussara é uma mulher brasileira, né? São aqui de Goiás, hoje está em Nova York, e ela é a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, brasileira. É o coração do mundo. É isso que tem que ver. Modestamente, humildemente, espalhando por aí, levando a mensagem generosa. Por isso, é tempo de esperança. Né? As coisas vão acontecendo. Talvez não no tempo que a gente quer, porque nossa percepção de tempo é muito limitada. Nós vivemos 50, 60, 70, 80, 90 anos aqui. Isso não é nada, mas é muito comparado com o que a gente aprende, a gente compreende, a gente pode crescer. E quando chega a doutrina espírita, esse consolador prometido, de você não está sozinho. Una-se mentalmente, espiritualmente, una-se como se fosse Ananias, a essas correntes do bem que são ajustadoras, e são equilibrantes, são de saúde, são de harmonia, são de paz, são de amor. Una-se a essa estrutura vibratória que vem do coração amantíssimo de Jesus. Não nos abandona nunca e nos convida para que nós sejamos como Ananias, os servidores de hoje e de amanhã. Ora, nada, coisa assim que nos ocorreu, desculpe assim, sabe? Vai saindo, né? Mas é que você sabe que eu tenho um problema de horário, né? E em seguida peço desculpas pela modesta exposição, mas uma conversa, né? A gente pensar junto sobre esse momento que aparentemente a nossa visão pequena é tão difícil, mas que é um momento de esperança. A era da regeneração está começando. Dizem os benfeitores, nunca houve tanto amor. Estamos vendo aí essas colunas
servidores, olha, jovens surfistas, né? Arranjando esses barcos, né? Indo lá para o Rio Grande do Sul para poder salvar pessoas. Salvaram um cavalo que estava em cima do coisa, os bombeiros do Brasil inteiro, essa onda de solidariedade. Isso é esperança, é o tempo todo. É o tempo todo. E logo, logo, como aqui é esse coração que vibra amor pelo mundo, logo, logo, essa coisa de amor vai se espalhar pelo mundo. Na verdade, quando você pensa nos médicos sem fronteira, olha, quando você pensa hoje, quantas pessoas trabalhando os seus pets, né? Os animais de estimação. Há pouco tempo, eu era criança, as pessoas davam um chute no cachorro, para lá. Hoje ninguém faz isso, né? As pessoas tratam os animais. Agora mesmo nós vimos isso lá no Sul. É amor, sabe? O cuidado a ecologia, cuidado com o meio ambiente, como é que as pessoas olham para as árvores, né? Essas árvores, algumas delas seculares, que são vida, e as pessoas respeitando isso. Quantas pessoas estão sendo chamadas para isso? Diminui progressivamente todo esse trabalho altamente poluente que nós temos feito ao longo do tempo, e as pessoas estão cuidando dessas coisas. Olha, é um tempo novo que está aí, a nova era, enchendo o nosso coração de esperança. São ainda bruxuleiros de luz, mas mesmo na noite mais escura, quando brilha uma luz, por pequenina que seja, a gente vê de novo. E essas luzes ainda pequeninas de hoje já começam a ser observadas por um número enorme de pessoas, jovens, sobretudo jovens, são voltados para essas ideias. E a nossa geração que está passando, está olhando aí com muita alegria essa nova geração que vem com boas intenções. Eles parece que já vem com chip, né? Sabem tudo de informática, de games, de jogos, não sei o quê, mas logo, logo vão trabalhar os games do bem, os games da honestidade, os games do respeito, os games da tolerância, os games do amor, onde você vai vencendo as coisas para alcançar esse top da evolução humana. É isso. Vamos saindo da era da, da eletrônica para a era do amor. Estamos caminhando. É o que Jesus certamente prepara para nós e vamos nos ajeitar para que a gente caminhe cada vez mais. Muito obrigado, minha amiga. Desculpe aí a modéstia conversa, né? Mas a gente faz isso com amor no coração, que o nosso instituto merece muito, muito mais que isso. César, nós é que agradecemos a sua sempre emocionante, porque sempre emocionada, fala sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo e sobre o ICEB. E nós, evidentemente, compartilhamos com você essa esperança de uma era nova, porque, na verdade, é uma era permanente no planeta que nós estamos fazendo desabrochar. Não é que, de repente, vai acontecer e brilhar uma esperança. A esperança sempre esteve aqui, porque a grande esperança do planeta é Jesus, da humanidade, a grande luz é Jesus, e por isso nós estamos apenas deixando que se desvele essa luz, apesar das nossas, vou dizer uma palavra grave, sombras pessoais, porque fizemos opções equivocadas. Espíritas gostamos de dizer equivocadas, mas são erradas mesmo. Nós gostamos de amenizar as palavras, embora nós não se altere o significado delas. Então, você traz para nós essa reflexão sempre profunda e oportuna, sobretudo nos dias que nós vivemos o que foi anunciado por Jesus, que haveria ranger de dentes, que nós estaríamos diante desses sobressaltos no final dos tempos, mas os novos estão aí anunciando, e você deixou isso muito claro com a luzinha bruxuleante do nosso coração, porque nós somos os grandes responsáveis por essa mudança vibratória do planeta. Jesus não vai mudar a sua vibração, mas nós que somos condôminos e admitamos condôminos desequilibrados, indisciplinados, ingratos do nosso planeta, nós temos que mudar essa direção. Você falou muito bem, César, sobre essa aversão aos nossos irmãos
esses que são os refugiados climáticos, os desesperados que se aventuram nos grandes mares sem nenhuma proteção, e ainda por cima nós temos esse movimento de aporofobia, que é a aversão, até o medo aos pobres, que também nós podemos colocar como os estrangeiros, porque aí nós vamos ampliando o conceito, porque vamos ampliando a nossa aversão, o nosso medo para com as pessoas desfavorecidas de uma ou de outra maneira. De toda maneira, César, você deixou muito claro que nós estamos mergulhados no bem, mas precisamos fazer isso desabrochar em nós. Fundamentalmente, César, eu gosto de uso frequentemente essa imagem, porque nós temos em nossos aviões a caixa preta. A caixa preta, quando há qualquer infelicidade, um acidente, ela guarda ali o que é essencial do voo. O nosso voo evolutivo também tem uma caixa preta, que é a lei de Deus que está inscrita em nosso coração, que é o Livro dos Espíritos 621, que está lá, onde está escrita a lei de Deus na consciência. O problema é que nós também não somos bons administradores das nossas encarnações. Então, nós não deixamos que a nossa caixa preta se abra para o bem e para a luz. Nós estamos mergulhados na luz de Deus. Mas nós funcionamos como a caixa preta. Se nós tomarmos a caixa preta de um dos nossos aviões e colocarmos contra o Sol, a maior luz física que o mundo conhece, não vai dar para ver nada. Mas nós precisamos abrir a nossa caixa para fazermos brilhar a religiosidade, o nosso compromisso com a ecologia, a nossa neurociência. Você citou aí as questões da neurociência, Vanessa Anceloni, outra brasileira que está lá nos Estados Unidos, a Sônia Dói, que continua lá na presidência da Associação Médico Espírita do mundo. Pois é, temos Goretti na Suíça, Cláudia Bonmartin na França e outros todos companheiros que fazem dessa grande ventura e grande aventura encarnatória e reencarnatória no planeta um grande presente para si mesmos pela própria evolução e um presente para todos nós outros em humanidade, porque sabemos que quando uma criatura se eleva em humanidade, a humanidade naquele momento se eleva também. Então, nós temos essa grande questão, não só no campo, desses campos que nós citamos, mas eu gostaria aqui, para encerrar, porque a sua fala que foi a importante de hoje, porque nós temos ainda o grande esforço na ciência, tem uns 40, 50 anos, isso em ciência é pouco, mas já há muitos dados altamente positivos e conclusivos a respeito de como certas orientações e verdades trazidas por Jesus, tua fé te curou, por exemplo, né? Então, nós temos a psiconeuroendocrinoimunologia, que faz hoje a confirmação dessas palavras que ficaram de Jesus para todos nós, como verdades eternizadas pelos lábios divinizados de Jesus para os nossos corações e para as nossas mentes. Mais uma vez, César, muito obrigada aqui por estar conosco mais uma vez para falar sobre Jesus, mas nós continuamos falando sobre Jesus, que é o nosso tema permanente, deve ser o nosso tema permanente, e a esperança de Jesus, que nunca, nunca vai deixar de brilhar e de nos orientar e nos sustentar em nossa trilha evolutiva, nesta e em todas as encarnações. César Reis, obrigada do ICEB mais uma vez, e do meu coração também, muito obrigada. Deus te abençoe. Nós estamos muito felizes porque falamos mais uma vez de esperança, de Jesus e de vida, e de evolução, e de continuidade no planeta e continuidade do ICEB. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa prece, então, César, já que você está aí com a palavra,
Faça a nossa prece, por favor, agradecendo, César, os nossos companheiros que estiveram e estão conosco aqui no YouTube também, mas não nos deixaram nenhuma pergunta. E então nós vamos encerrar com esse agradecimento aos nossos companheiros que em ambos os planos de existência estiveram conosco em mais este ambiente, este encontro de estudos aqui no nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vamos orar, meus irmãos, buscando das profundezas da nossa melhor sensibilidade um momento de encontro com o coração magnânimo e absolutamente misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir nesse momento que possamos sintonizar com as fibras luminosas do seu amor, pedindo a Ele uma vez mais que esse amor desça sobre a terra, pelos mais sofridos, os famintos, os miseráveis, os sem esperança, os que perderam tudo, os órfãos. Vamos pedir também, Senhor, pelas criaturas que fazem as guerras, por aquelas que impõem a tragédia e a dor a tanto. Que desçam, Senhor Jesus, de teu coração magnânimo, desses fluidos de misericórdia, que sejam como bálsamo, tocando o coração da humanidade inteira. Esses bilhões de espíritos que, como nós, por aqui transitam, buscando encontrar o melhor caminho para que a felicidade seja a realidade profunda de suas vidas. Que desçam nesse instante, Jesus, das fontes fecundas e infinitas do teu amor, sobre cada um toque sagrado do bem, para que as pessoas se sintam estimuladas, recebendo dentro de si uma luz renovada, que lhes dê força, disposição e coragem, para que rompam definitivamente com o homem velho, hostil, adolescente, querido. E, afinal de contas, possa nascer no coração de cada um de nós uma criatura efetivamente renovada no bem, pelo teu olhar, Jesus, pelo teu sorriso, Jesus, pelas blandícias de teu amor, Jesus, e pelos teus braços que se estendem para nós. Nos disseste, tu és o nosso bom pastor. Embora sejamos ainda as ovelhas transviadas do teu rebanho, nós sabemos que o teu pastoreio não nos falta nenhum. Então, Senhor, obrigado por esse momento em que nós sabemos que pelo teu amor, por esse contato humilde que fazemos, estão sendo espalhados por toda a terra bálsamos, luzes, energias refrigerantes e paz efetiva, para que os homens se entendam como irmãos, para que a fraternidade, afinal, se instale de maneira definitiva nos corações. E que esse momento que é de guerra e de dor, mas é também de grande esperança, que a esperança prepondere, que o teu amor seja a luz efetiva do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso fazer. Pedimos as bênçãos, Senhor, para todos os irmãos que, através da internet, estão conosco nesse momento. E para todas as criaturas que estão buscando se vincular ao bem. Uma força nova tome conta de todos os corações, a fim de que nos tornemos efetivamente servidores na seara que a tua misericórdia estendeu para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Que assim seja, e graças a Deus.